184 anos atrás, de valorizar a contribuição desses africanos e desses negros na construção de uma cultura carioca. Coisa que hoje a gente está vendo ainda ser negado, renegado, perseguido, né? Até hoje o funk não é reconhecido, né, como uma música carioca. Claro, vem a origem estrangeira, mas é totalmente ressignificado aqui. Você pega lá o Miami Bassman, você coloca uma letra totalmente diferente, você coloca as questões, os problemas, as dinâmicas da cidade do Rio de Janeiro, como até hoje. Se o funk tem 50 anos, gente. O funk no Brasil tem 50 anos de idade, praticamente. Tem meio século. Então a gente não está acontecendo, não é uma coisa que ainda não deu para saber o que é. E ele ainda não é aceito na cidade do Rio de Janeiro. Que fique claro, não estou fazendo demagogia, cada um gosta de um tipo de música, tá certo? Não sou fã de funk, gosto de alguns funks, mas não é uma música que eu ouça. Mas a questão não é essa. A pessoa também pode não gostar de samba, mas não é por isso que ela vai dizer para mim, você ouve samba, que absurdo. Eu não vou dizer, você ouve funk, que absurdo. Você não pode ouvir funk, não pode ter baile funk. Então, diante do Rio de Janeiro de hoje, se a gente muitas vezes lê o Rio de Janeiro de hoje a partir do Debré, né? Vamos fazer o contrário. Vamos ler o Debré a partir do Rio de Janeiro de hoje para perceber o quanto ele era subversivo ao colocar no centro da cena esses africanos. Esses negros que nem seres humanos completos eram considerados à época. E que o Debré retrata com maior dignidade. Portanto, não tem esse negócio de que nós estamos fugindo da questão. A gente está na mesma questão o tempo todo. Isso é um muito abrangente, às vezes a gente vai e volta. Ótimo. Mas é espaço de diálogo. Exatamente. Se você for discutir questão racial, você vai ficar horas e horas infinitas. E vamos então falar dessa última questão do Albert Boime, que é a questão da elevação espiritual do negro. De que maneira isso está presente na obra do Debré? Vocês querem dar uma paradinha? Que horas são aí, por favor, que eu estou sem o relógio. Não, eu acho que nem vale a pena. Já são 24, vai direto. Já? Caramba, o tempo voa. Voou. Então vamos lá. O item 3. Voa, sabe por quê? Porque voa. Porque a gente falou da coisa que afeta a nossa vida hoje. A gente fala do presente. História não é para antiquário, não é para quem gosta de coisa velha. História é para entender o presente a partir do passado e transformar o futuro. Então, quando a gente está falando de coisas vivas, reais, que tem peso, que ainda afetam a nossa vida, o tempo passa logo. Agora, quando a gente está falando de curiosidades, o tempo... Vamos para a terceira questão, que eu acho que é fundamental e ela ainda se coloca hoje, né? Para a questão da selvageria, para a questão da elevação ou não espiritual do negro. Como é que o Debré responde a essa questão em termos de imagens e em termos de texto? Os textos eu não li, mas as imagens, pelo que eu lembro, é como ele retrata, né, a imagem. Não, mas o próprio Barbeiro, que ele já falou que ele merece a dignidade, merece o título de cidadão, que ele tem habilidade para fazer o penteado, ele sabe o que cada cliente quer, ele identifica qual o tipo de cada nação, como que essa nação se identifica pelo penteado. Cada negro traz um conhecimento próprio, né? Acho que ele bota isso muito claro, assim, por exemplo, o barbeiro, e aí o negro que sabe tocar, o negro que faz suas funções muito bem. Então, acho que assim, esse negro não é um selvagem, né? Esse negro está sempre, tirando a fase vista, né, visual do negro, que nunca é um visual jogado, cada negro da imagem do Debré ele traz um conhecimento, né? Nem que seja o conhecimento do lugar, o conhecimento de um dom, alguma coisa assim. Eu vou pedir permissão aqui, meu amigo Erickson, dos Anjos, né, para citar o Erickson na aula passada, na aula de ontem, que ele deu uma contribuição ótima. O Erickson falou da questão musical. Né? O Erickson é músico, né, um cavaquinista, um compositor, é um sambista. E ele, o que ele falou sobre a questão musical? Quer dizer, o Debré, nas palavras do Erickson, espero ser fiel a elas, ele disse que o Debré fazia às vezes uma ponte entre o negro africano e a cultura europeia mais civilizada, que para o Debré era francesa, italiana, inglesa, não era nem a portuguesa, que era a Europa meridional, que para ele estava abaixo. Então, como é que ele fazia essa ponte? Ele dizia, os negros rapidamente tocavam ópera, tocavam música clássica, tocavam para o imperador,
tocavam nas companhias, né, eruditas que vinham aqui se apresentar nas orquestras muito rapidamente. Então isso mostra, por um discurso indireto, que o Debré o discurso dele é ambíguo sobre o negro, né? O texto ele é importante, Eduardo, porque em alguns momentos do texto ele vai, talvez para marcar uma posição e não afastar o seu leitor, ele vai dizer, não, o negro é inferior, o negro é infantil, ele é um crianção, o cérebro dele é menor do que o cérebro do branco, ele afirma que isso é científico, se você pegar o cérebro e colocar água, não cabe a mesma quantidade de água no cérebro do negro que cabe no do branco. Quer dizer, ele bate de um lado e bate do outro lado também, mas no conjunto, né? E se a gente relativizar e pensar o que era isso há 184 anos atrás, na cidade do Rio de Janeiro, de como esse negro era considerado, a gente pode perceber que o Debré tinha uma opinião muito positiva, né? Quanto a essa possibilidade de elevação espiritual do negro, de elevação do ponto de vista cultural, na direção de uma civilização. Isso ele não afirma que o negro era civilizado. Tem alguns momentos de má vontade, bem clara do Debré em relação aos conhecimentos e aos saberes negros. Um exemplo é a questão do feiticeiro negro. O Debré trata com muita condescendência, fala, o pessoal que não tinha dinheiro ia lá nesse feiticeiro e tal, que botava umas ventosas, mandava umas ervas, mas ele diz, isso aí era para quem não tem dinheiro, porque é como se ele dissesse, as pessoas se enganavam com esse feiticeiro. Embora ele reconhecesse, olha só, que o Debré era espetacular, embora ele reconhecesse a importância desse feiticeiro, a ponto dele representar o feiticeiro, né? Dele colocar esse médico dos pobres ali, esse médico dos negros, esse médico africano, ele representava. Então ele não fez de conta que não existia, mas ele criticou, né? Para ele estava numa posição inferior em relação à medicina ocidental, em relação à medicina francesa. Tem que lembrar também que o Debré é o homem do tempo dele, né? Ele veio da Revolução, sim, a Revolução já criticava. Sim, ele tem uma perspectiva bastante crítica em relação à religião de uma maneira geral, não é? Mas ele percebe, apesar disso, o valor da religião do ponto de vista da integração que a gente estava falando, né? Do negro se integrar à sociedade brasileira, usando o catolicismo. Ele percebia como religião, até os enterros, né? Na forma de festa, o enterro de um rei africano, ele fez uma etnografia, porque o negócio durava o dia inteiro, desde 4 da manhã, e o Debré estava lá, e ele descreve todo o ritual, quer dizer. E aí não dá para ele descrever o ritual a partir da polícia, ele descreve o ritual porque realmente ele estava lá. A polícia não podia estar lá presente desde as 4 da manhã, não podia ter o tipo de relacionamento que o Debré acabou tendo, né? Que a gente até imagina, eu falei aqui que até dá vontade de escrever um romance, e acerca disso, Marcos, eu queria que você fizesse a sua proposta para os colegas poderem ver. Então, eu estava pensando em fazer o trabalho a partir de um conto. E eu pensei, na última aula eu estava pensando que o Debré não tinha amigos. Então eu pensei em criar uma cachorra, que assim o Debré ele pudesse falar sempre das reflexões dele e as observações que ele fazia na cidade a partir dessa cachorra. Como se pensando o cachorro como o melhor amigo de uma pessoa sozinha. E eu pensei, talvez que essa cachorra fosse dada até pelos próprios negros da cidade. Talvez numa dessas visitas, nessas conversas que o Debré teve com os negros, como ele estava discutindo ontem, eles deram um filhote de cachorro para ele, e a cachorra acompanhou todo o processo, desde do esboço de algumas aquarelas, a escolha, a realização da aquarela e a seleção dele para o livro, porque eu penso que antes dele ir para Paris, ele já tinha feito o texto e a imagem no Brasil. E eu aconcheguei, porque é só assim que ele vai conseguir fazer um livro tão rápido. Ele não vai chegar lá e já... Não, aí tem um detalhe. O primeiro tomo, me molhei todo, ainda bem que eu não estou sendo filmado. Me molhei todo com água. Mas línguas são fogo, né? Alvino já está com incontinência urinária, 55 anos. Ainda não! Um dia eu chego lá, se os deuses permitirem. Tem um detalhe, Marcos, é o seguinte. O Debré publica a obra dele em 3 tomos, tá? O primeiro tomo, que é sobre os índios, como nós sabemos, é em 1831. Mas os outros tomos, ele só vai terminar de publicar em 1835. Então ele tem tempo para escrever
pelo menos o tomo 2 e o 3, que é onde o negro aparece efetivamente, que é onde a sociedade brasileira na sua dinâmica é descrita, ele tem tempo para escrever na França. Eu não estou dizendo com isso, olha só, a gente tem que separar as coisas do ponto de vista lógico, que a sua hipótese dele ter escrito parte do material no Brasil não seja factível. Acho até que é factível, mas ela não é obrigatória, porque ele teve tempo também para elaborar na França. Sim, mas como eu vou fazer uma seleção das imagens, eu pensei em pegar 5 imagens que eu selecionei e essas 5, no processo de elaboração da aquarela e do texto, ele está em diálogo com essa cachorra. Perfeito. Agora veja bem, são duas coisas diferentes. Uma coisa é o que pode ser comprovado, a outra coisa é um exercício de imaginação, que é o que você está se propondo. Como exercício de imaginação, como eu não posso provar nenhuma coisa nem outra, faz falta um diário do Debré, né? Ou a gente encontrar um diário do Debré, você pode perfeitamente utilizar isso no seu conto. E para tentar estimular essa utilização, né? Desde que você responda de alguma forma a questão que está colocada aí, da representação do negro, pode ser o Debré, ele conversando com a cadela, né, com a vira-lata, e é interessante que tem vários quadros em que aparecem os cachorros vira-latas, né? Você pode imaginar eles acompanhando o Debré pelas ruas. Mas é isso que eu estou pensando. Quando o senhor, no início dessa aula, falou que tem uma imagem dele sentado, com um chapéu elaborado, essa cachorra está próxima a ele. E dentro dessa conversa ela lembrar o que a cachorra vai falar, mas vai falar. Não, é assim, a história vai ser narrada por ela, não pelo Debré, entendeu? Sim. Tá ótimo. Então, gente, tem muito bacana. Tem um livro que se é a memória de uma bola de futebol. Tem. Se uma bola de futebol pode ser um narrador, tem um livro do português, do angolano, na verdade, que o Agualusa, que ele começa com uma lagartixa, que em Portugal e em Angola é chamada de osga, né? Então ele começa com uma osga na parede, com uma reflexão, um livro chamado Vendedor de Passados, que aliás é muito interessante para historiadores esse livro, né? Os contos do zapatistas, do subcomandante Marcos, tem muita história do Ruth, né? Que é um escaravelho, né? Professor, não teve um filme? Enfim, fizeram também um filme brasileiro, Vendedor de Passado. Não exatamente a mesma história, modificaram muito, mas com certeza foi baseado no Agualusa. O romance é melhor do que o filme, na minha modesta opinião. Mas eu tendo a gostar mais dos romances que dos filmes. Mas o filme tem o Lázaro Ramos, né? A gente tem que saber ponderar as coisas. Ai, tá certo. Eu tô falando do ponto de vista de narrar a história. Não, eu entendi. Mas tudo bem. Então, Marcos, você tem plena liberdade para fazer do jeito que você quiser. E aí fica o convite aos colegas, se quiserem fazer qualquer tipo de coisa, desde que, queridos, vocês façam o exercício que está pedido aí, que é tentar perceber como o Debré responde a essas questões. Então você pode colocar a cadelinha falando, ela conversando com o Debré, você tem plena liberdade, vai ser tomado como uma ficção, né? E eu fico muito feliz, porque você está analisando uma obra de arte com arte. Talvez seja uma boa saída. Vocês podem fazer poemas, vocês podem fazer um cordel, vocês podem fazer música, história em quadrinho, filme, o que vocês quiserem. Eu posso fazer um diário fictício? Pode, desde que seja até segunda-feira, você pode fazer tudo. Vai ter que ser na segunda-feira, né? Vai Senão vai sair, ficar vai muito sair. complicado. Eu poderia usar eu pensei assim, na minha mente, assim, né? Usar uma pessoa negra, né? Mas eu queria também, não sei... Escravo ou livre? Não, livre, uma pessoa livre, hoje, de 2015. Certo. Uma pessoa que se foi, chamada Marito. Eu gostaria muito, assim, de pegar, se eu pudesse, com alguma fotografia, fazer essa relação, sabe? Do 2015, da questão de como aquela imagem talvez representa hoje, sabe? O local do negro na sociedade hoje no Rio de Janeiro. Pode fazer, desde que você consiga responder a questão. Então, Sabe, olha só, deixa eu explicar por que eu estou me atendo tanto a responder a questão, tá? É o seguinte, É possível responder essa não, é possível, mas eu só estou me atendo a esse ponto e batendo esse ponto por um motivo muito simples, tá? Eu sou professor. Uma das tarefas que eu tenho, que é obrigatória, da qual eu não posso escapar, é que no final desse curso eu tenho que atribuir um número, uma nota que é numérica a vocês, certo?
Eu sou contra isso. Não sei qual é o sistema que a gente deveria ter. Mas ser humano e número, para mim, são duas coisas que não jamais deveriam ser associadas. Então, eu poderia analisar, na minha proposta de ensino, o que interessaria seria, eu faço uma proposta de curso sobre Debré. Aí sim a gente poderia usar a palavra apropriar-se. Vocês se apropriariam dessa proposta de acordo com o interesse de vocês, que é o que vocês estão fazendo aqui, basicamente, né? Então, a Suliane está com uma proposta, você está com outra, a Carla vai ter outra, o Douglas vai ter, a Beatriz, o Eduardo, o Gabriel. Acontece que, como eu sou obrigado a dar nota, só tem uma maneira de eu dar a nota de uma maneira menos injusta, de uma forma menos injusta, que é comparando a partir de um determinado critério. E esse critério é a questão. Vocês estão percebendo? Agora, se vocês se mantiverem dentro da questão, vocês têm a liberdade para fazer do jeito que quiserem. Só não posso deixar vocês se afastarem da questão, não porque eu acho que essa questão é mais importante do que uma questão que o Eduardo venha colocar, que o Douglas venha colocar, que a Beatriz venha colocar. Não é isso. Mas que do ponto de vista de eu atribuir um número, que é sempre uma injustiça, porque o número não dá conta de um processo, ele não dá conta, por exemplo, da evolução de um aluno ou aluna durante um curso, né? Do quanto ele aprendeu, de quanto ele modificou as noções, do quanto aquele curso vai ser produtivo para ele. Na verdade, a nota do curso a gente deveria dar assim, no final da vida da pessoa, devia passar no leito de morte um anjo dizer: aquele curso que você fez sobre Debré, América Arache, te serviu para alguma coisa? Isso que deveria ser a nota, tá? Mas a gente tem uma burocracia universitária, alô burocracia universitária, aqui para você, né? A gente tem uma burocracia universitária, a gente tem um sistema de poder que obriga a gente a dar nota para vocês. É o pior momento para mim, mas eu procuro dar nota de uma forma justa. O que eu considero justo é comparar a partir de um critério. Esse critério é um exercício. Então, por favor, façam do jeito que quiserem, podem me consultar, vou dar sugestão, vou tentar ajudar, mas só não fujam totalmente de responder a questão, porque aí eu não tenho critério para analisar vocês comparativamente. Estão me entendendo? Eu não quero ser injusto. Se a Suliane ou o Gabriel fizer um trabalho maravilhoso, mas que não responde a essa questão, você pode responder a outras questões se você queira, mas tem que responder essa questão também, para eu poder, como critério, te comparar o trabalho do Marcos, do Douglas, da Suliane, você está entendendo? Para eu poder te dar uma nota. Esse é o problema que eu tenho. Vocês têm um problema, mas eu tenho outro. Alfredo, eu posso te dar uma dica para a Suliane, porque eu pensei nisso também, na fotografia, porque eu gosto muito. Enfim, aí eu descobri que teve uma exposição que comparava o Januário Garcia, né, que eu já falei em outra aula, que é um fotógrafo do movimento negro, e o Cristiano Júnior, que é um fotógrafo português que veio para o Brasil e retratou os negros na cidade do Rio de Janeiro, no final do século XIX. Essa exposição aconteceu no Morro do Salgueiro, em 2012. Bacana. Então, se você quer pegar uma pessoa negra, eu acho que poderia jogar nesse cenário de que a pessoa teve esse contato, porque a representação do barbeiro atravessa tanto o Cristiano Júnior quanto o Januário Garcia. A gente até já discutiu isso em sala, né? E essa é uma questão de como o negro se integra na sociedade, porque ele está interagindo com a sociedade, que é a segunda questão daquilo. Eu posso dar uma sugestão também, que vocês peguem essas referências que vocês têm e essas sugestões que vocês têm e coloquem lá no nosso grupo. No grupo do curso, né? Que é curso Debré, a formação da cultura afro-carioca. Então coloca isso lá, Marcos, por escrito, publica no Face, tá? Porque aí além da Suliane, outra pessoa pode se interessar para fazer o trabalho ou simplesmente para tomar conhecimento, tá? Quem mais quer falar sobre o seu trabalho? Fala do sua. Como a gente está falando de avaliação, eu trouxe a avaliação dos alunos que eu acompanho no Raul Pedal, que Tá ótimo. Que ele, tipo assim, o professor ele propôs, estava falando sobre império, propôs a questão das relações de trabalho, falou da escravidão na lavoura de café, né? Então ele pediu, a avaliação foi para os alunos desenharem alguma coisa que representasse as relações de trabalho e descrevesse. E aí eu analisando previamente, eu estou vendo, vocês podem ver, todos os escravos estão chorando com uma corrente, sendo chicoteados. Então eu queria problematizar essa questão Do imaginário. isso mesmo. Tipo, Confrontando com a obra do Debré. Isso.
Eles são o cara. E assim. Vixe. Não, e é muito legal que eles fazem a apropriação, né? Tipo, ele botou um caminhão. Então é interessante, mas aí dentro dessas questões eu compararia e também problematizaria a questão do negro nas escolas, né? Dos livros didáticos, porque hoje em dia a gente sabe que é uma coisa assim, é importante a gente falar da violência da escravidão, mas o que às vezes aparece é que... Não pode se representar o escravo somente como vítima. Isso. Tem que se representar ele como tira sujeito. a humanidade do escravo. Sim. É que os livros didáticos, eu tinha comentado isso em outras aulas, as únicas figuras que tem do dever nos livros didáticos é do Pelourinho e é do almoço, do jantar de família. Né? Não, tipo assim, a gente não mostrou a imagem do Pelourinho, mas eles sempre representam o tronco. Aí falar, se eles fizeram coisa errada, eles iam pro tronco. E uma coisa que ficou muito... que a gente pegou uma fotografia do Marco Ferrez, que era uma fazenda de café... Não, a fotografia estava até no livro. Aí tinha uma fazenda de café onde tem umas escravizadas secando café e tem um menino branco e a sua alma de leite, sei lá, não sei. E aí eles tem muitos que vão representar isso, o menino feliz e pegaram muito essa imagem do menino branco feliz e a mãe a alma lá triste. Então é engraçado como que a imagem do livro didático, a imagem que a gente passa para eles é muito marcante. Acho ótimo. Eu acho que todo mundo acha ótimo. Não tem a menor dúvida. E é uma resenha mais pra mim do Tá, mas a única reflexão que eu queria que você fizesse é assim, você tem para fazer esse exercício da maneira correta que fazer uma caracterização socioeconômica, cultural dos alunos dessa escola. Tá? Porque esse tipo de representação ela vai variar de acordo com a inserção dentro da sociedade. Eu me lembro de uma colega, quando eu fiz curso de comunicação, né? Eu tive uma colega que dava aula na escola Parque. E ela uma vez propôs, e a gente tinha uma aula de antropologia, e o professor colocou como tema do nosso trabalho de antropologia a questão do lazer. E eu analisei, ela era professora da escola Parque, né, de crianças e tal, de idade 9 anos, 8 anos, e ela colocou como redação para eles, o que é lazer para vocês. Como eram alunos de classe economicamente alta, é bom a gente falar isso, né? Falar qual é o critério para a gente dizer alto, para a gente dizer baixo, para a gente dizer pobre, para a gente dizer rico, né? Culturalmente, economicamente, socialmente, né? Em termos de status. E as respostas eram incríveis, eu lembro dessas análises. Olha só, lazer para mim é o fim de semana quando eu convido meus amigos para tomar banho de piscina comigo. Mas lazer mesmo é quando a minha irmã e o namorado dela me levam para a Disneylândia. É uma das respostas. Então nas respostas de crianças, não, a nossa análise, a análise que eu e essa colega fizemos, né, era a análise de como você tem uma criança de 8, 9 anos, que é a faixa etária dessas crianças. Não, 11, 12, 13. Mas no nosso caso era anterior, era de 8 anos, 9 anos. Como é que 8, 9 anos, eles já reconheciam perfeitamente os grandes símbolos de status. Tá? O carro, a empregada, o motorista que levava eles, o fato de ter um cinema privado em casa, o fato de ter uma piscina, o fato de morar em determinado bairro, viajar para a Disneylândia, etc, etc. Jogar no jogo, videogame, etc. Então você tem que fazer, antes de entrar na análise dos desenhos, descrever como é que foi esse processo, o que foi proposto para eles desenharem, etc. Fazendo isso, está ótimo, eu creio que é um trabalho ótimo. Quem mais gostaria de falar sobre o seu trabalho? Sobre sua proposta? Eu vou começar. Eu pensei um negócio muito louco aqui da minha cabeça agora, que o Marcos falou disso. Bom, ainda bem que é da sua cabeça, né, cara? Fala aí, o que você está pensando? Tá me zoando publicamente ainda. Não estou zoando, não. É que a cabeça da Carla é ótima, ela é minha aluna há 3 anos, já fez trabalhos sensacionais. Ela sempre vem com esse drible dizendo que ela não sabe o que ela vai fazer. Depois ela apresenta uma resenha ótima, então é por isso que eu estou zoando ela, tá? Vamos lá. Não vou nem falar nada mais. Fala aí, o que você tinha Porque a gente pensado? sempre fala muito do horror que o Debré pode ter imaginado
Artesanato do Rio de Janeiro, né? Essa aqui tem uma questão, é claro, a gente sempre quando você faz um curso inteiro sobre uma pessoa, você, claro, fica pensando muito o que essa pessoa fica pensando, né? E aí eu pensei muito em fazer um diário do DB, né? Só que, claro, eu vou poder fazer um diário do DB, tipo, da vida dele toda, né? São poucas páginas. Faz o diário dos dias em que ele fez determinadas gravuras. Mas é isso que eu ia gravuras. fazer mesmo. Eu ia fazer, tipo, pegar gravuras, escolher algumas gravuras que eu acho significativas que contemplem esses temas. E a partir desse diário, eu explicar, tipo assim, eu tento explicar o que ele pensou ao fazer essa gravura. Que no caso não é nada demais, mas é isso que eu pensei agora. Deixa eu pegar nosso patrão aqui. Ah, tá. O patrão do professor é esse aqui, é o relógio. Mas eu não sei muito bem como vou estruturar isso, porque realmente, né, as pessoas falam tantas ideias que você fica com 450 coisas na cabeça aqui sem parar. Não, a melhor coisa é o seguinte, é começar. É, Na hora que começa, as ideias vão se articulando, né? Na hora que você começa a escrever é um negócio maravilhoso, porque serve para botar as ideias em ordem mesmo. Elas estão ali, parece que a gente não tem, mas a gente vai começando a articular e você tal. faz um pouco do desenho, né? Só é uma ideia, mas aí você vai botando os conceitos. Porque o que eu pretendo fazer é, primeiramente, pegar as fotos que destaquem e que contemplem isso para começar, né? Porque como base. Primeiro responder a questão, como já diria um professor, que eu fiz uma matéria uma vez, primeiro a gente faz o arroz e feijão, sabe? Depois a gente coloca as coisas e assim você continua. O tempero, as coisas são tempero, gente. Ó, vou fazer arroz e feijão, não é colocar coisa não, colocar tempero, tá? Eu ia falar carne, as coisas. Eu sou vegetariano, então eu sou contra as coisas, eu sou a favor do tempero. Vamos lá. Tá bom. Mas mesmo carne sem tempero, cara, não dá. Não, sim, eu ia falar o resto, olha só. Não, depois o pessoal vai fazer feijão errado por causa da nossa aula, Eu nem pô. sei fazer feijão como Mas tem esse pessoal que tenta aprender tudo na internet. Fala, eu aprendi a fazer feijão na aula do ao vivo, não deu certo, eu botei as coisas e tal. Ficou bom. Enfim. E aí eu tinha pensado nisso, mas, sei lá, acho que pensa. É porque depois daquele curso do Brasil 3 que a gente fez 500 mil resenhas, com 500 mil coisas, eu acho chato fazer trabalho assim, você tem que explicar. Pô, América Arte pensa isso e Pode isso. fazer. Pensa Pode isso, fazer do jeito que você quiser, mas eu não pedi o Robert Dennis pensa isso e isso. Não, claro que não, mas é porque você entende, né? Não, você você quer fazer um... Não, mas você pode fazer esse trabalho. O Marcos vai fazer um, a Suliane outro, a Beatriz outro, não sei qual é o Eduardo, o Gabriel que vão fazer, o Douglas vão fazer, mas tem liberdade. Desde que a questão seja respondida para eu poder comparar minimamente e não ser injusto na atribuição de conceito. Porque senão eu não ia estar julgando a excelência de vocês, ia estar julgando a proposta de cada um. Isso eu não posso julgar, entendeu? A proposta de cada um é de acordo com o interesse de cada um. Eu não posso dizer a proposta do Marcos é mais interessante que a proposta da Carla, a da Carla é mais interessante que a da Suliane, ou a da Suliane é mais interessante que a da Beatriz, ou a da Beatriz é mais interessante que o Eduardo. Proposta vocês têm que ter liberdade, mas dentro de um critério que permita a mim comparar, tá? Gente, mais alguma dúvida? Não. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não. Então despeçam-se aí. Você tá O pessoal- filmando, se alguém achar o carregador, não, filho. Se alguém achar o carregador na sala 320 do bloco O, Essa por foi a favor, sua? procura a Beatriz, é do Douglas, tá? Agora. Valeu, gente. Muito Tem mais, obrigado, não? tá? Acho que eu perdi as minhas. É segunda. Alguém precisa